Vendas complexas, ticket alto, churn baixo, longevidade alta, cliente que fica gastando muito dinheiro com você, muita chance de fazer upsell, cross-sell. Quem não quer esse cara? Esse produto aqui, essa videoaula aqui, e a planilha que a gente vai dar aqui dentro, e o conteúdo que a gente vai dar aqui, é para você, que é ou vendedor de soluções complexas, ou gestor de uma empresa que vende soluções complexas. Por quê? Galera, aqui o jogo é completamente diferente. E a gente vai te ensinar como fazer um storytelling para cada segmento, para cada mercado vertical, para cada persona aqui. Eu sou o Malcir Nascimento, sou cofundador da Expedio e hoje, junto com Marcos Milhos, autor do livro Dominando Vendas Complexas com Engenharia de Valor, a gente pretende mudar a sua vida. E tudo o que você tem que fazer é o seguinte, a gente vai te dar essa videoaula e a planilha para você consumir, fazer você mesmo o rolê de como melhorar as suas vendas complexas em uma linguagem simples que atende tanto ao gestor quanto ao vendedor desse processo. Show? E tudo isso, galera, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Porque achar a sua persona, a sua empresa para fazer vendas complexas não está nas mídias sociais, não está no inbound. Você vai precisar achar a pessoa certa. Você vai precisar achar a empresa certa, baseado em critérios de dados. E vai precisar falar com essas pessoas de um jeito muito específico para ter uma efetividade legal nas suas vendas. E aí, vamos dar uma olhada nesse conteúdo? Fala, Marco! Seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bom, cara? Bom dia! Opa, melhor agora com você aqui, com certeza, para falar de business storytelling. Meu caro, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. No seu livro, você fala bastante da importância de entender as dores e os desafios dos seus clientes, que dá base para a pessoa que está falando, ou seja, uma pessoa de vendas, falar com um prospect, né? E usar a técnica do business storytelling para ganhar força no processo. Né? Você poderia, por gentileza, vamos começar do começo aqui, explicar melhor para a gente a importância de ter um discurso de negócio, ou seja, um business storytelling de forma persuasiva? Total. Cara, você como líder de vendas, vendedor, que eu sei que você é batedor de metas, você sabe a importância da gente ter essa conexão com o nosso interlocutor, com o prospect, com o cliente, né? Então, a gente está falando de ter essa empatia. Essa empatia passa por a gente se colocar no lugar do outro. E eu sinto que a gente vem reduzindo essa empatia. Então, muitas vezes aquela pressão pelo lance da venda, não, você tem que trazer a empresa tal, você tem que trazer a oportunidade. Primeiro a gente vai vender para a pessoa, depois a gente vai vender para o empregado e por último a gente vende para a empresa. Então você entender as dores, e aí a gente não está falando só das dores de negócio. Então se eu vou vender para o Malcir, eu tenho que entender quem é o Malcir. Né? Se ele é casado, se ele não é, se ele está pouco tempo na empresa, se ele é prata da casa, tipo, está 30 anos na empresa ou não, se ele, de repente, passou agora por uma promoção e ele está numa situação nova, que ele está lidando com a liderança ou não. Então, tudo isso vai impactar no processo de decisão. O vendedor que melhor entender isso é aquele vendedor que vai ter mais chance de conquistar o prospect. Perfeito. E aí, Marcos, uma coisa que eu acho bárbara no seu livro e nessa técnica é o seguinte: não há como fazer vendas complexas sem ter um storytelling poderoso, não é isso? Total, total. Eu explico no livro também, ao Jabá, né? Eu explico a questão de você, né, estruturar a sua mensagem. Então, eu estudei bastante neurociência, o impacto da neurociência no processo de venda, e tem um ponto, o pessoal que estudou já spin selling, sabe, mas essa questão de entender as dores, ela não é nova. Não é nova, realmente, tá? Mas tem algumas coisas que você tem que estruturar. Por exemplo, se você descobriu determinadas dores do cliente, o que você deve fazer? Tá? Você não deve pegar e já posicionar a sua oferta. Depois que você descobrir as dores, você tem que fazer o cliente entender que ele está perdendo com aquilo.
Porque muitas vezes o nosso maior concorrente não é o concorrente que a gente imagina, outra empresa que está no mesmo segmento de mercado. Muitas vezes o nosso maior concorrente é o status quo. É ele não fazer nada, ele não mudar, ele não sair da onde que ele está. Porque as pessoas não gostam de mudança. Então o cara tá ali, ele acha que está ok no cenário que ele está. Ele até gostou da demonstração do produto que você fez para ele, tá? Mas ele não assimilou que ele tem uma dor que ele está perdendo. Então, as pessoas vão se mobilizar mais por mudança quando elas assimilarem o que ela está perdendo antes do que ela vai ganhar. Então, existe uma ordem para essas coisas que eu chamo dessa estrutura persuasiva. Bárbaro. Eu vou fazer só mais um adendo aqui, que é o seguinte. Vendas complexas, né? Vendas complexas, obviamente, presumem um produto que é um ticket mais alto, uma recorrência mais longa, um churn menor, né? Ou seja, a forma de vender uma coisa numa venda complexa é completamente diferente de uma venda simples. Total. Ou seja, numa venda simples, você tende a ter um pitch. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas um pitch um pouco mais fechadinho. Quando nas vendas complexas, você precisa de todo o nível de personalização do business storytelling, assim por diante, porque você está vendendo uma coisa que tem mais valor agregado. Marcos, só antes da gente pular dessa piscina aqui, dá uns exemplos de vendas complexas, porque eu quero que a pessoa que esteja assistindo a gente nesse momento encaixe na cabeça dela. Venda complexa igual a produto complexo, igual a ticket maior, e as pessoas fazem produtos complexos com tickets maiores ou com mais recorrência, porque vale a pena. Fala para a gente alguns exemplos, por favor. Eu vou fazer pelo lado do cliente, ok? Uma jornada de compra complexa. Porque a gente sempre fala assim, metodologia de vendas, mas eu quero deixar uma mensagem muito clara para todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, está nos assistindo. O mais importante é a gente analisar a jornada de compra do cliente. Então, imagine o seguinte, esse cliente ele tem que analisar umas 5, 6 ofertas. Ele precisa conquistar a confiança e o voto de parceiros internos dele dentro da empresa. Porque depende, são várias frentes. Tem um grupo que quer um tipo de solução, tem outro grupo que quer outra solução. Ele precisa buscar orçamento para esse projeto. Hoje, quando a gente fala dessa venda mais complexa, uma venda que a gente chama aí de enterprise, a gente está falando de, no mínimo, 10 pessoas envolvidas no processo da compra. A gente está falando, de repente, de um processo que pode demorar 10 meses, 11 meses. Então, é muito complexo do lado do cliente também, que a gente não pode esquecer disso. Ele tem que buscar orçamento, é um processo que ele tem que envolver, daqui a pouco, a área de compras, ele daqui a pouco vai fazer uma RFP ou não? Como é que ele vai estruturar essa comparação entre as soluções? Porque as soluções acabam ficando, de repente, parecidas. Então, ele é um processo de compra mais complexo também. Não é só questão de venda. Então, eu preciso encaixar a forma que eu vendo, a forma como o cliente compra. Então, você imagina um processo de repente, mais de 10 meses, 6 meses, sei lá, que você tem diversas reuniões, muitas coisas foram discutidas, e você eventualmente pode não estar documentando isso. Esse business storytelling, ele é por interlocutor. Isso. É nisso que eu queria chegar, mas continua aí, muito bom. Mas é esse ponto, eu preciso ter essa questão de empatia, de entender quem é meu interlocutor, porque eu preciso montar um business storytelling para cada interlocutor, para ser mais persuasivo. Né? Fantástico. E aí, Marcos, por interlocutor, vamos lá, né? Numa esteira de venda complexa, você pode começar a sua negociação falando com a pessoa do marketing, que de repente é um influenciador, depois você vai falar a mesma coisa com um business storytelling diferente para o cara do TI, não é isso? E você vai rodando a dependendo do decidor que você precisa falar, não é isso? Tá. Eu acho que vale a gente trazer um ponto aqui que é super importante para contextualizar isso, ajuda a contextualizar isso também. Se eu perguntar para o Malcir o que ele tem que vender no ano,
ele vai, de repente, me dizer, eu preciso vender 20 milhões de reais, tá? Isso é um objetivo do Malcir. Não é uma dor, um desafio. A dor é o que impede ele de fazer esse número, tá? Então, vamos lá. Eu tenho numa escala maior, aqui, quando a gente está falando de granularidade, eu tenho segmento de mercado. Então, o Malcir, ele está no segmento de mercado das ferramentas, né, de Big Data, de prospecção, de geração de leads. É um segmento de mercado, a Speed, né? Então, existem desafios desse segmento. Quando eu olho uma empresa específica no setor, eu tenho, de repente, os desafios específicos da Speed, que é escalar uma área de vendas enterprise, N desafios pode ter. E aí eu desço no outro nível, que é o seguinte, se eu for falar com o Malcir, são alguns desafios. Se eu for falar com o líder de vendas de enterprise dentro da Speed, podem ser outros desafios. Se eu for conversar com a líder de marketing da Speed, são outros desafios. E aí o que eu vejo? Os vendedores estão usando o mesmo PowerPoint para falar com todas as pessoas. É isso. Tá. Exatamente, perfeito. Perfeito, perfeito. A gente vai voltar nesse ponto. Mas dá para mim alguns exemplos de produtos que entram aí na categoria de vendas complexas. Produtos, quer dizer, de ofertas. E com ofertas, exatamente. Vamos pegar a venda, por exemplo, de RP, né? SAP, as soluções da TOTUS, vendas de plataformas de gestão de dados, soluções de business intelligence, né? São vendas mais complexas, né? Agora, o que é um exemplo de uma venda que pode, de repente, não ser complexa? Uma plataforma, assinatura de uma plataforma com ticket muito baixo, que essa pessoa pode, eventualmente, nem precisar falar com o vendedor, ela coloca o cartão de crédito dela lá, comprou, não vai falar com ninguém, não é uma venda complexa, né? É um ticket baixo. Perfeito. Eu vou dar um exemplo da Speedio para contextualizar quem está nos assistindo. Então, assim, hoje a gente tem o nosso sistema de geração de leads B2B e a gente, ao longo dos últimos 5 anos, a gente otimizou o discurso para trabalhar para o pequenininho. Então, a gente customiza muito pouco esse discurso, porque o pequenininho vem, entra pela porta, compra, ele fecha rápido, ele vai rápido, ciclo de vendas aí em torno de 20 dias, vai, e é assim, a gente cresce horrores em cima disso. Já a nossa parte de enterprise é outra loucura, segue o processo que o Marcos está falando, então assim, precisa customizar para a persona, precisa fazer o pitch certo para a pessoa certa, etc. Então assim, são dois produtos que são falados, que dão pitch de forma completamente diferente. Vou fechar essa caixinha e vou para a próxima pergunta, que é a seguinte. A gente vai fazer pitches diferentes para qualquer, ou seja, empresas de segmentos diferentes, de porte diferentes, Marcos? Bom, se eu estou trabalhando, aí a gente coloca mais um ingrediente aí, tá? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com account-based marketing, se eu estou fazendo um trabalho com account-based marketing, eu posso pegar cluster de empresas, um grupo de empresas que tem dores similares. Eu posso fazer uma campanha com dores similares para um grupo de empresas em um segmento. Mas quando eu vou para fazer a prospecção e falar com interlocutores dentro dessas empresas, eu já tenho que personalizar mais esse discurso, esse conteúdo. Bárbaro. Então, sim, em 2 níveis. Show de bola. Eu vou para a minha próxima pergunta, que é o seguinte. Quais são os pilares desse storytelling, Marcos? Você pode explicar cada um? Tá, posso. Então, vamos lá. Lembrando que existe aquela questão envolvida da neurociência, tá? Que é o seguinte, o nosso cérebro está preparado para tomar decisões mais sem consumir muito tempo. Ele é meio preguiçoso, o cérebro, tá? Então, a gente tem que lembrar, esse é um ponto. O segundo, eu vou me mobilizar a mudar se eu conseguir enxergar o quanto eu estou perdendo, antes de eu entender quanto que eu vou ganhar, tá? Então, lembrando esses pontos, tá? Então,
para eu ter essa conexão, aquele famoso rapport, eu ter o engajamento do meu cliente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é demonstrar que eu entendo sobre o cenário dele. Então, eu vou começar, o primeiro pilar, o que que é? São os desafios. Eu preciso demonstrar para ele, se eu vou vender para o Malcir, eu tenho que demonstrar para ele, falar assim, eu conheço sobre o segmento de empresas de Big Data, de prospecção, de geração de lead, eu sei do que elas estão respirando, porque eu tenho uma pesquisa X aqui, eu já visitei essas empresas, tal. Eu peguei a conexão com o Malcir, nesse sentido. Eu falei de coisas de liderança de vendas, de SaaS. Então, primeiro pilar, quais são os desafios? Segundo pilar, o que está perdendo? Malcir, eu sei que as empresas de Big Data que estão fazendo a movimentação agora, deixando só de vender para pequenas empresas, estão trabalhando com empresas grandes, elas estão perdendo com relação à atração às vendas complexas, porque é um cenário diferente para elas. Então, elas estão perdendo leads, elas eventualmente estão perdendo vendedores, elas estão deixando dinheiro em cima da mesa, e eu quantifico isso. Então, você se manifesta assim, pô, eu tô realmente perdendo. E se você tivesse a oportunidade de engajar melhor os seus clientes, né? E reduzir um pouco o seu ciclo, garantir mais leads, esse é o terceiro pilar, que é o quê? A oportunidade. O outro pilar, o que é? A solução. A solução, todo mundo sabe da solução, a sua plataforma, as características do seu produto, enfim. Qual é o último pilar? Quais são as evidências? Aonde tem o depoimento de cliente, os seus vídeos, né? Então, esse é a estrutura do business storytelling. Tá? Bárbaro. Então vamos recapitular, vamos amarrar os pontos aí que o Marcos está dando, que está dando um monte de informação legal. Tá certo? Vamos lá. Então posso te vamos ajudar dizer a recapitular. Vamos Os nessa. desafios, primeiro, o que ele está perdendo? Segundo. Terceiro, qual é a oportunidade? Quanto que ele vai ganhar? O quinto, qual é a sua solução? E o sexto, quais são as evidências que você traz? Esse é o business storytelling. Fantástico. E aí, para você que está nos assistindo, você vai ganhar uma planilha, uma matriz, que vem do livro do Marcos, que vai ajudar você a criar a base do seu pitch, do seu business storytelling, tá? Então, assim, vamos lá. Você que é RP, CRM também entra na equação? Beleza. Desenvolvimento de software. Esse tipo de coisa, eu queria até, galera da produção, depois pega uma listinha e bota aqui no vídeo, dizendo alguns mais exemplos de coisas que são vendas complexas, por gentileza, tá? Coisas de RH, sistemas, ou seja, coisas desse tipo. E aí você vai preparar como você se destaca para cada vertical, que é o que o Marcos falou, ou seja, sei lá, restaurantes, metalúrgicas, empresas de, sei lá, de inteligência artificial, não sei das quantas e tal, e depois você vai fazer uma adaptação disso para cada persona dentro do processo que você vai atacar. Mas não é que você vai criar um negócio completamente novo, não. Você vai usar a raiz que você criou, usando a matriz do Marcos, e vai adaptar um pouquinho para cada pessoa. É isso mesmo, né, Marcos? Perfeito. Show de bola. Lembrando que quem está nos assistindo nesse momento são ou pessoas vendedores de soluções complexas ou gestores de vendas complexas. Né? Então, assim, só tentando universalizar o conteúdo para todo mundo, vou amarrando isso aqui, tá? Com a gente. Show de bola? Até agora, alguma coisa adicional aqui? É isso aí. É isso aí, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou abrir aqui agora a matriz editável para você criar o seu business storytelling, tá? E a gente vai explorar juntos, usando o recurso agora áudio, visual, e a gente vai fazer isso juntos. Acho que é interessante também lembrar que no livro que está disponível na Amazon, tanto em versão impressa quanto no Kindle, ok?
tem o passo a passo para montar e colocar toda a metodologia em prática, né? Com o modelo preenchido. Né? No livro, eu faço 2 empresas fictícias. Uma empresa que é a empresa vendedora, né? Uma empresa de tecnologia, e uma empresa que é a compradora que nós estamos prospectando, que é uma empresa de varejo. No livro, eu uso a plataforma da Speed. Na época que eu estava escrevendo o livro, eu entrei em contato com o Malcir e falei para ele: Malcir, eu estou fazendo um passo a passo desde o início da prospecção até a venda total, negociação, e nessa fase de segmentação, eu preciso fazer uma segmentação de varejo. Então, o Malcir fez as pesquisas na plataforma Speed. E quantas empresas de varejo existem no Brasil? 4 milhões de empresas. Mas o meu cliente específico, ela é uma empresa de varejo de moda e que tem e-commerce. Então, a gente foi fatiando, a gente chegou num cluster de 400 empresas. A gente chegou ali nisso daqui. E aí eu tenho, nesse varejo, que falar com o diretor de e-commerce, tem que falar com o CTO, tem que falar eventualmente com alguém que é do board da empresa. Então, isso é bem interessante, que no livro traz esse passo a passo. Então, a gente está oferecendo a matriz, mas é importante que o pessoal saiba que existe um conteúdo mais abrangente, muito mais detalhado, né? Que é o livro para o pessoal, que eu escrevi justamente de uma forma mais detalhada e didática possível, que é para colocar a metodologia em prática. Bárbaro. A gente nunca pode esquecer, gente, e aí filosoficamente é o seguinte: os conteúdos de internet, eles tendem a ser mais rasos do que as suas fontes. Óbvio, porque eu tenho que engajar você aqui em 40, 50 minutos e tal, entregar conteúdo, não sei o quê, fazer piada, fazer você rir, fazer você prestar atenção no que a gente está falando, fazer você ver a nossa cara, fazer você ver a matriz. Fica até cansado. Mas o livro está lá. O livro está lá, o conteúdo está lá. Então, nunca, eu vou inclusive pedir para o pessoal da produção botar o link para a compra do livro, quando a pessoa se cadastrar na página, e nunca deixe de consumir o produto principal. Nunca, jamais. Estamos aqui junto para mostrar o comecinho. Depois você entra no processo. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O que o Marcos falou é bárbaro, porque é o seguinte: do exemplo que ele falou no livro dele, ele saiu lá de não sei quantas mil empresas para 400 empresas. Aí você que está nos assistindo esse momento, você fala assim: pô, mas só 400 empresas? Não são só 400 empresas. 400 empresas é um universo enorme. Porque lembre, vendas complexas presumem ticket alto. Ou seja, por que um maluco vai sair e vai gastar 11, 12 meses, como o Marcos falou, para fechar um negócio de uma venda complexa? Rapaz, ele faz isso porque o ticket dele, quanto a empresa gasta por mês para ele, vale a pena. Tanto o ticket mensal, quanto o tempo que o cara vai ficar com ele. Por exemplo, um cara que contrata um CRM, bicho, ou um RP, rapaz, é muito difícil o cara ir embora. O churn dessas empresas o churn é a quantidade de empresas que saem, os clientes que ele perde por mês, né? Tende a ser muito baixa. Por isso que um monte de empresas querem ser CRMs e RPs. Porque você retém bastante gente. Basta você ter um sistema que seja, né? Tem algum nível de satisfação no processo. E outro ponto também, muitas vezes a empresa, a gente fala, 400 e poucos. Daqui a pouco, se ele tiver 3, 4 vendas no ano, ele não tem nem braço, não tem gente para implantar. Né? Exatamente. Isso, né? Perfeito. E aí é aquele lance. O outbound é a única forma, e o ABM e tal, essas são outras conversas, né? Mas são as únicas formas eficientes que você tem de buscar esse cara, porque você tem que ir para cima, tem que falar com múltiplos decisores lá dentro. Vale qualquer coisa. Vale pegar o telefone, ligar, mandar o WhatsApp, mandar e-mail, mandar LinkedIn, falar do aniversário do cara, ir para cima, porque o ticket suporta. O que ele gasta por mês suporta, o que ele gasta na vida dele como cliente suporta. Então, assim, vale a pena esse esforço. Tá? Então, para você que está nos assistindo nesse momento, se você está implementando, está no começo da implementação de vendas complexas, precisa lembrar que o babado é forte, vai ser longo para você fazer essas vendas, mas tem que valer a pena. Então, não sai, vendas complexas não é você sair vendendo R$500 por mês. Não é isso, porque isso não paga salário de ninguém. Tá? Mas é esse processo. E aí, na tela, a matriz de Marcos, né, que era o que ele estava falando. Desafio, perda, oportunidade, solução e evidência.
né? No livro ele trouxe 2 exemplos, e aí, nas 2 linhas ali, de forma simplificada, na primeira pergunta que você vai responder, perdão, na linha 3 ali, na linha 4 é uma dica, e na linha 5 é onde você vai preencher, efetivamente, o seu pitch. É isso, Marcos? É isso aí. É isso aí. Lembrando, nessa primeira coluna, na coluna A, quando eu falei dos desafios, a gente tem desafios que são do segmento de mercado, existem desafios que são da empresa específica que você está prospectando dentro desse segmento, e você tem os interlocutores. Então, existem desafios dos cargos. Então, eu mostro no livro e sempre nos meus treinamentos, eu provoco o pessoal para fazer uma coisa, Malcir, que assim, é ciência de foguete. Eu estou brincando com isso, tá? Mas é o seguinte, você entrar no Google e digitar, se eu trabalho, por exemplo, com empresas de laticínios, manufatura, empresas de laticínios, eu entrar, desafio das empresas de laticínios no Brasil, você vai ver a quantidade de coisas que vem. Desafio, se eu vou conversar com um cara de tecnologia, desafios hoje do CTO, desafios do gerente de tecnologia no Brasil, enfim, dentro do segmento, cara, só não consegue chegar nas informações a pessoa que é preguiçosa. Desculpa a sinceridade, mas hoje é só quem for preguiçoso, porque assim, a informação tá na mão das pessoas. É verdade. E se não tiver fácil a informação, você pode sempre contar com a gente aqui, né? Então, me lembro numa ocasião, Marcos, que a gente fez uma customização para uma empresa que eles queriam saber quais empresas ele estava prospectando que vendiam produtos que tinham componentes de laticínio. A gente foi buscar esse dado lá, não sei o que, aonde cavou, achou as empresas que produziam produtos que tinham componente químico que eles vendiam. Então isso é brilhante, porque você está falando com a pessoa do outro lado e indo exatamente na dor do cara. Amigo, você precisa desse componente, vamos conversar? Eu tenho outra dica para quando for preencher aqui, e aí eu faço a provocação para o pessoal colocar a mão na consciência, que é o seguinte, quando a gente está falando na coluna C, tá? Qual é o ganho? Coloca a mão na consciência e vai olhar o seu material, o seu PPT, o seu site e tal, se você não está dizendo, eu vou te ajudar a aumentar a sua receita, eu vou te ajudar a reduzir os seus custos. Mas enquanto, se você reduzir meus custos em 1%, falei, cara, eu vou colocar todo esse esforço, eu vou fazer toda essa mobilização para você me reduzir em 1%, ou eu vou me mobilizar para aumentar a receita, mas vai aumentar a receita em quanto? Se você não conseguir quantificar isso, você não está fazendo uma venda de valor. Você está jogando conversa fora, dizendo que eu vou aumentar a sua receita, eu vou reduzir os seus custos. Se você não consegue mostrar para o cara como, enquanto, fica a conversa furada. E tem uma parte, quase um capítulo inteiro no livro, que eu explico como montar uma justificativa financeira. Bárbaro. Fazendo uma análise de fluxo de caixa, ensinando o que é OPEX, o que é CAPEX, como que você calcula o custo do dinheiro num projeto. Isso é venda complexa. Bárbaro, bárbaro. Só mais uma coisa, para você que está nos assistindo nesse momento, se você na sua empresa não faz as apresentações, se é a galera do marketing, para tudo agora, manda esse vídeo, manda a matriz para a pessoa e fala assim, tem que assistir isso até amanhã, porque isso aqui vira insumo para a galera do marketing também, porque a apresentação tem que ser feita baseada em gatilhos de PNL, tem que ser feito baseado nessas técnicas, né, que estão na sua tela neste momento. Faz sentido, Marcos? Uma estrutura persuasiva. Eu oriento que até o site ele tem essa estrutura. Porque se a sua apresentação, a sua proposta comercial segue essa estrutura, o seu site tem que seguir essa estrutura também. Agora, geralmente, sabe o que acontece? E aí eu provoco também para o pessoal colocar a mão na consciência. A sua apresentação começa pelo seu institucional,
Essa é a provocação. Por quê? Porque a parte de evidência, ela está no fim. Se você começa falando de você, porque a nossa empresa tem tantos funcionários, nós estamos nesse segmento, fazemos isso, você já está perdendo a conexão com o cliente. A primeira coisa que você tem que falar, assim, o mais importante é você, cliente. E eu entendo do seu segmento, e eu estou te mostrando aqui. Por último, vai vir você falar de você. Por que ele deve comprar de você? E geralmente o que acontece? É o invertido. O pessoal tenta começar pelas evidências. Eu trabalho nessa empresa, trabalhamos, esses são nossos logos. Nossa empresa tem esse porte. E eu estou falando, coloca a mão na consciência para ver se, de repente, a maior parte do pessoal que está nos assistindo aqui não começa falando das evidências. Bacana. Agora eu tenho que fazer uma pergunta que eu acho que vai se tornar relevante para o nosso interlocutor aqui. Você está falando de quando a pessoa está fazendo o business storytelling, ou seja, eu estou conversando, apertei a mão da pessoa, estou pessoalmente com ela, ou numa videoconferência, ou seja, é essa a situação que você acabou de falar, ou é numa apresentação, numa PPT? Pode, em todo momento que você tiver a oportunidade de comunicar, se você está pessoalmente, se você está fazendo uma apresentação, se você está fazendo uma proposta comercial, se é o seu site, isso é um business storytelling. Porque vender é contar histórias. Só que você está contando uma história de negócio, colocando neurociência, emoção, a persuasão. Perfeito. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Minha próxima pergunta é a seguinte. A matriz que está na tela, Marcos, você vai fazer uma e aí vão sair, você vai customizando para cada persona que você falou, que foi o que você falou, né? Então, Cada uma persona. no segmento, você vai ter uma aba dessa para cada persona. Para cada persona. Perfeito. Então, vamos lá, para você que está nos assistindo, você vai ter, digamos que você tem que passar pelas mãos do gestor de vendas, gestor de RH e gestor de TI. Exemplo simples aqui. Isso. Ou seja, você vai ter uma aba dessa para cada um deles, Perfeito. um pouquinho diferente. Sim, porque os desafios... Lembrando, eu tenho os desafios do setor, eu tenho os desafios de uma empresa específica, eu tenho os desafios do cargo. São diferentes. Correto? Então, se eu vou falar com o CEO da Speedio, ele tem uma demanda muito mais forte de falar com os investidores da empresa. Ele tem demandas diferentes do Malcir. E se eu vou conversar com a líder de marketing da Speedio, ela tem outras demandas diferentes também. Então, ela vai se sentir entendida e atendida se eu personalizar a minha mensagem para ela, a minha comunicação. Perfeito. Última pergunta sobre matriz. Você tem assim a maior dúvida que aparece quando as pessoas estão lendo e fazendo a matriz? É quantificar a perda e quantificar a oportunidade. Porque sempre vem aquela coisa rasa. Vamos aumentar sua receita, vamos reduzir os seus custos, mas não consegue tangibilizar isso, entendeu? E você tem dicas assim de como tangibilizar isso? Não tente acertar na mosca. Você vai começar com faixas. Olhe, no livro eu explico como colocar a engenharia de valor em prática dentro da empresa, tá? Então, você tem que começar a bater fotos. Eu digo bater foto no sentido figurado da coisa, é você pegar os indicadores de desempenho da empresa quando ela está ruim, que você entrou lá, você tirou uma foto. Quando você fez a implementação do seu projeto, ele está respirando os benefícios, você tira outra foto. E você vai ver esses ganhos. Esses ganhos vão variar de empresa para empresa. Então, tem empresas que você vai conseguir, eventualmente, aumentar o faturamento, a receita deles, em 30%, 40%. E outros, depende menos, 20%. Então, você começa a trabalhar com faixas. O que você tem que fazer é o cliente comprar o seu cálculo, o seu racional. Ele pode duvidar se você está sendo otimista demais, e aí você pode reduzir o ganho, mas ele tem que comprar o seu cálculo, a fórmula que você está usando.
Bárbaro. E aí, galera, uma coisa que é super importante para quem está fazendo vendas complexas, para quem está montando um business storytelling, é estar muito claro sobre métricas. Então, assim, tem uma sopinha de letras enorme que talvez você, executivo de vendas, você que está na posição de hunting disso, você que está na posição de fazer esse processo, talvez você não tenha tido acesso. Mas como você está fazendo uma venda para uma venda complexa, falando com C-levels de empresas grandes, porque é o que a gente está buscando, lembra? A gente quer Total. ticket alto e longevidade da conta. Ou seja, você precisa saber muito claro o que é um CAC, o que é um LTV. A gente não vai passar por todas essas coisas aqui agora, mas pode botar na tela aí a sopinha de letras: CAC, LTV, LTV sobre CAC, churn, uma porrada de coisas que o C-level só pensa nisso. As Né? Ou métricas seja, do interlocutor, entender as métricas do interlocutor, como é que ele é medido. perfeito. Isso tem que estar muito claro para você. Ou seja, se você está começando isso, se você é o gestor que está montando o departamento e isso não está claro para você, ou se você é a pessoa que está fazendo vendas, cara, minha sugestão, para e entrevista seus clientes atuais e pergunta quais são as métricas de obsessão deles. Porque se eles forem bons no que eles estão fazendo, eles vão ter métricas que eles sonham sobre. É verdade ou é verdade, Marcos? E outro ponto também, aqueles valores pessoais, né? Geralmente as pessoas não perguntam, os vendedores, eles não abordam, eles não perguntam o seguinte: além da questão dessas métricas, de como ele é medido, existe o bônus, existe a remuneração eventualmente variável ou a participação nos resultados. O que a área dele vai ser remunerada com sucesso ou não? Entende? Quais são os projetos que eles têm no ano que vai estar no radar deles? Porque eles só vão investir naquilo que vai trazer retorno para eles do variável. Aonde que o Perfeito. bônus dele está atrelado? Ah, meu bônus está atrelado à margem da empresa, ao EBITDA da empresa. Pô, o meu projeto tem que ajudar o cara a melhorar a margem. Eu tenho que conseguir mostrar para ele que vai ajudar nesse sentido. Senão, não vai estar no radar dele isso. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então são duas coisas aqui, são as métricas que eu estava falando, mais os objetivos da persona com quem você está conversando, que precisam estar muito claros, Total. documentados no seu CRM, porque se você vai namorar essas empresas durante 11, 12 meses para fechar, cara, você precisa saber tudo de cada persona, porque você entra numa call com um cara de RH, você menciona aquela métrica. Tudo que você fala, com a mão no coração, falando sobre, sei lá, turnover de colaboradores, não sei das quantas, e NPS, isso e aquilo, beleza. Você entra na call com um cara de vendas, está com a mão no coração, falando sobre a bonificação dele, que de repente é um CAC menor o valor, ou de repente é um ticket médio maior, ou um churn menor. Eu não sei qual é a metrificação dos sonhos da sua persona, mas você tem que saber, Total. assim, de cor, né? E isso, inclusive, Marcos, me permita só tomar mais uma liberdade aqui, que é, se você puder trazer as metrificações para as suas evidências, e quando você estiver falando da sua solução, melhor ainda. Ou seja, Total. cara, eu ajudei tal empresa com a mesma dor que você tem hoje, e eu obtive tantos por cento de retorno em cima da métrica que é a obsessão do cara. Matou ou não matou, Marcos? Total. Perfeito. É isso. Perfeito. Marcos, meu querido, me conte uma coisa. Alguma outra coisa que você gostaria de adicionar em relação à matriz para o nosso interlocutor nesse momento? A matriz de valor que tá no livro, tá? Ela foi desenvolvida para uma empresa de varejo que tem um varejo de moda que tem lojas, mas ela tem um e-commerce. E a reunião que vai ser feita, ela é com o diretor de e-commerce. Então, tudo que está preenchido com relação a desafios, a perda, tal, ela para essa reunião com o cara de e-commerce. Então, no livro, o pessoal vai encontrar o modelo preenchido e ainda com os adendos, por exemplo, do perfil psicológico, também comportamental do diretor de e-commerce. Porque eu dei exemplos de como olhar o LinkedIn dele, ver quanto tempo o cara tem de casa, o que ele é formado ou não, porque isso vai impactar também em palavras que eu posso usar que vão motivá-lo. Se eu faço um discurso mais longo ou mais curto,
se eu uso questões mais técnicas ou não. Então, analisar o comportamento da pessoa, que é o nosso interlocutor, também é muito importante. Bárbaro. Então, comportamental é super importante, afinal de contas, estamos vendendo para pessoas, né? Pessoas. E agora, Marcos, alguma última dica para quem está nos assistindo agora, pode ser além da matriz? Tá. Bom, eu indico muito a questão também de autoconhecimento nesse sentido dos comportamentos. Tá? Tem uma boa parte do livro que eu explico o DISC, a metodologia DISC aplicada a vendas. Né? O D de dominante, o I de influente, S de estabilidade, C de conformidade ou cautela. Né? Então, essa é uma metodologia consolidada, utilizada pelas maiores empresas no mundo todo, tá? E eu criei um conteúdo que é a aplicação do DISC no processo de venda. Então, passa por a questão de autoconhecimento, você se conhecer, falar assim, quais são os comportamentos, meus comportamentos de maior impacto? Quais são os comportamentos que eu mais pego na minha prospecção, nos meus clientes? Será que eles são um estilo mais de cautela, que eles são avessos ao risco, eles são perfeccionistas, eles gostam de detalhe, e daqui a pouco eu estou fazendo a minha apresentação muito sucinta, eu não estou falando nada de risco, eu estou querendo tocar no meu cliente, ele não gosta que toque, enfim, a questão de comportamento ela é muito importante. E eu reforço, a gente está perdendo a empatia. Né? A gente já vinha perdendo isso antes da pandemia, a pandemia deu uma acelerada nisso, então a gente está com aquela coisa, reunião, entra reunião, sai reunião, tal. Não, eu vou falar com outro cliente, e a gente está enxergando a empresa, a gente está esquecendo que tem um ser humano do outro lado, e a gente está perdendo a conexão. Isso passa por comportamentos. Eu entender qual é o meu comportamento e o que eu preciso alterar, me adaptar, para engajar mais com a outra pessoa que está do outro lado. Bárbaro. Marcos, além de autor, como mais você pode ajudar os nossos interlocutores deste infoproduto? Bom, tem o meu site, salescoaching.com.br. Tá? Eu faço consultoria para as empresas, faço treinamento, eu tenho uma academia de vendas com diversos conteúdos, eu faço uma personalização grande do conteúdo sempre, que eu acredito muito nisso, assim, que cada empresa tem o seu sabor, as suas dores diferentes, o segmento de mercado, então eu trabalho uma customização do conteúdo muito grande. Então, além dos livros disponíveis, eu faço treinamentos e a consultoria. Fantástico, Bárbaro. Marcos, foi um prazer enorme conversar com você, muito obrigado. Você se divertiu aqui com a gente hoje? Muito, e cara, é o maior prazer ajudar as empresas, sejam pequenas, grandes, de tecnologia ou não, ajudar o pessoal de vendas a prospectar melhor, a engajar melhor o cliente e conseguir melhores conversões. É isso aí, galera. Manda um alô para o Marcos, se você quiser, nas redes sociais, site e tal. Aí, manda um alô para ele, se quiser tirar alguma dúvida. Leiam o livro. Marcos, foi um prazer enorme, incomensurável, como eu falei antes. Espero que a gente tenha ajudado você aí do outro lado. Vamos nessa, gente, porque vendas, muito dinheiro em vendas complexas e muita gente fazendo um trabalho muito ruim nessa frente. Valeu, galera. Beijo. E aí, cumpriu o que eu te prometi no começo dessa videoaula? Você gostou? Agregou valor? Eu quero pessoalmente saber. Manda pra gente um alô nas redes sociais. Diz pra gente se agregou valor, se não agregou, o que você aprendeu. A gente vai amar saber, de verdade. Esse tipo de aula aqui, as coisas que a gente faz de coração, porque a gente quer ajudar o Brasil a vender melhor. A gente quer ajudar você a aumentar a sua assertividade de vendas por meio de prospecção ativa. A gente quer ajudar você a fazer uma venda com CAC mais baixo, com ticket médio maior. Galera, a gente quer ajudar a mudar a sua vida. É isso. Curtiu? Se você curtiu o material e quiser saber mais sobre a Speedio, a maior plataforma de geração de leads B2B do Brasil, 2 anos consecutivos carregando esse prêmio. Se você quiser, a gente vai deixar um link para você marcar uma demonstração gratuita e conhecer a nossa plataforma. Por que não? Gratuita, vem dar uma olhada, galera. Se você vende para outra empresa, se você é B2B e se você já faz prospecção ativa,
seja ela de produtos complexos ou não, fala com a gente está aqui para isso. Valeu? Beijo enorme, até a próxima!